Pessoal, vamos terminar então aí atos administrativos dos elementos estamos na parte 3 aí da semana 1, dia 5. A questão 21 vai falar sobre o ato administrativo editado pela administração pública não requer, quando ele traz uma informação dessa, você tem que já ficar com, acender a luz vermelha. Provas de sua validade, visto que a presunção da legitimidade é inerente ao ato, a esse ato, certo? Certo. Então a presunção de legitimidade, de veracidade é tudo a mesma coisa. Então os atos são considerados o quê? Legítimos, válidos, ok? Então eles são editados ainda que contém algum vício. Para que ele seja suscitado esse vício, deve ser mediante provocação do administrado ou mediante da autotutela pela própria administração pública, ok? Mas todos os atos eles têm, então, sim, realmente tem essa presunção de legitimidade. Então, o item está correto. Então, o atributo da presunção de legitimidade também é conhecido como presunção de legalidade ou de veracidade, ok? E que significa que o ato administrativo, até a prova em contrário, é considerado válido. Aqui embaixo eu trouxe uma síntese dos atributos, ok? E o pessoal tem sempre uma situação entre esses atributos aqui, ó, que confundem, certo? Entre esses três aqui. Então veja, primeiro aqui, o imperatividade cria obrigações, exigibilidade aplica sanções e a autoexecutoriedade executa material que de execução de material que desconstitui a ilegalidade. Ou seja, a execução material significa que você vai meter a mão na massa para fazer algo. Vou interditar um mercado, vou baixar as portas do mercado, vou remover um carro que está estacionado de forma ilegal. Então, isto é autoexecutoriedade, certo? Então, só ocorre em situações emergenciais, certo? Então, por ter essas situações emergenciais, esse daqui eu não preciso o que? Da autorização judicial, perfeito? Então, nos outros dois aqui tem a obrigação e aqui embaixo tem a aplicação da sanção. Por exemplo, o carro está parado num local que está escrito que não pode estacionar, imperativo, ato criado unilateralmente pela administração que criou a obrigação de não estacionar ao particular. Ele estacionou, então vai ter o que? Uma aplicação de sanção, vai ter o que? Uma multa para ele, ok? Aí está atrapalhando o trânsito, então agora vai ter o que? Uma execução material que vai desconstituir a ilegalidade, vai remover o carro do local que está proibido, beleza? Então essas três aí para você não se confundir. Questão 22. A competência, finalidade, forma, motivo e objeto são requisitos fundamentais do ato administrativo, sem os quais esse se torna nulo. Perfeito? Perfeito. Com fi for mob. Colocou até na sequência, certo? Que com fi for mob. O examinador aí tem o mnemônio gravado na cabeça. Questão número 23. Competência, finalidade, forma, motivo, objeto e legalidade são considerados requisitos dos atos administrativos. Certo ou errado? E aí, certo ou errado? Coloquei aqui para você ter uma atenção. Os atos administrativos, eles gozam do que? De presunção de legalidade. Se eles gozam de presunção de legalidade, tem atos que estão no ordenamento jurídico vigentes, mas que eles são inválidos, são ilegais, por falha em algum dos requisitos do ato. Mas ainda assim, como por ele ter o que? Presunção de legalidade, ele só vai ser desconstituído quando tiver o que? A anulação desse ato. A anulação se ocorre em três formas. Primeira, mediante provocação. Segunda, pela própria administração. Terceiro, pelo judiciário. Perfeito? Então temos essas três situações. Agora,
legalidade não é um requisito do ato, e sim ele tem gosta de uma presunção de legalidade, ok? Por quê? Como eu falei, então se ele fosse um dos requisitos, então não haveria convalidação, não haveria anulação e também não haveria também a revogação dos atos aí se a legalidade fosse um dos requisitos do ato. Questão 24. A motivação do ato administrativo deve ser contemporânea à decisão e emanar da autoridade responsável pela decisão administrativa. Aqui, a motivação ser contemporânea, tá certo ou tá errado? Então, a justificativa para que o ato seja produzido, ele vai ser contemporâneo ou ele também pode ser prévio? Pode ser prévio. Quem que fala isso? Os ensinamentos do Celso Antônio Bandeira de Mello, que ele fala assim: parece-nos que a exigência de motivação dos atos administrativos contemporânea, então a exigência contemporânea à prática do ato, ou pelo menos anterior a ela, há de ser tida como regra geral, ok? Então ela pode ser então de forma prévia ou contemporânea. Questão 25. O objeto do ato administrativo deve guardar estrita conformação com o que a lei determina. Certo ou errado? Tem que estar em conformidade. Está dizendo assim, ó, o objeto do ato administrativo tem que estar em conformidade com a lei. Ué, logicamente que tem que estar certo isso aí. Não tem sentido ter o que? Um ato administrativo que não esteja em conformação com a lei. Então a regra é que deve guardar estrita conformação. Então quando o administrador, ao querer produzir um ato administrativo, ele tem que verificar o que a lei determina. Perfeito? Então a questão está correta. Questão 26. A questão 26 aí eu coloquei uma caveirinha aí por ser a questão mais bem elaborada, mais difícil, vamos dizer assim, mas ela é tranquila também, depois que você vê aí o resultado dela. O titular do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação redigiu e submeteu à análise da consultoria jurídica minuta do despacho pelo indeferimento de pedido da empresa Salos à habilitação em uma dada política pública governamental. Então ele está falando assim, um indeferimento de pedido da empresa, ok? A despeito de não apresentar os fundamentos de fato e de direito para o indeferimento, então ele não apresentou, aqui ó, não apresentou, quem não apresentou? O titular. Então o ministro não apresentou os fundamentos de fato e de direito para o indeferimento, certo? Então nesse documento, o despacho em questão invoca como fundamento, então ó, como fundamento da negativa, então está invocando o quê? Vamos mudar essa corzinha aqui e vamos colocar aqui o que? Uma cor, essa aqui. Então invoca como fundamento da negativa uma nota técnica produzida no referido ministério, cuja conclusão exaure matéria coincidente com aquela do objeto do pedido da empresa Salos. Então, duas informações: que o despacho, ou seja, o documento que indefere o pedido, não apresentou fundamentos de fato de direito para o indeferimento, mas invoca como fundamento o que? Argumentos trazidos em uma nota técnica que exaure a matéria coincidente com aquela do objeto do pedido da empresa Salos, ok? Então pronto. Agora, em face disso, vamos julgar o item. Na hipótese considerada, a minuta do ato do ministro
apresenta vício de forma em razão da obrigatoriedade de motivação dos atos administrativos que neguem direito ou aos interessados. Olha aqui que ele traz aqui, isso aqui é para advogado, certo? Então, para advogado da AGU, então é um pré-requisito que é a formação jurídica e uma formação jurídica no qual o concursado, o candidato, ao passar, ele vai emitir pareceres relacionados a essa matéria. Então, ele tem que trazer algo diferenciado para eles, para distinguir dos demais. Então, o que ele trouxe como distinção para os demais? Ele coloca isso aqui, ó. Apresenta vício de forma em razão da obrigatoriedade e da demotivação. O que ele está falando aqui? Ele não está falando que o vício é de forma do confiformob, do F de forma lá. Não está falando isso aqui, ó. Confiformob. Ele não está falando disso todo aqui, ó. Que está aqui, ó, vício de forma. Ele está falando aqui, ó, a forma no sentido de elemento, no sentido de requisito, certo? Então ele não está agora, ele não está simplesmente cobrando uma decoreba, mas sim um entendimento mais global, certo? Mais amplo. Então ele está falando assim, apresenta vício de forma na formação. Então isso aqui é o que? De forma relativo à formação do ato, certo? Então, um elemento, qual elemento? Obrigatoriedade da motivação. Então, ele está falando que apresenta vício de forma em razão da obrigatoriedade de motivação dos atos administrativos que neguem direito aos interessados. Então, veja, negar direito, segundo a 9784, eu preciso que seja motivado. Então ele tá explorando isto do candidato da literalidade da 9784, dizendo assim, ó, que os atos administrativos que neguem direitos aos interessados devem ser motivados. Ponto. Sim ou não? Sim. Então ele está dizendo que agora ele está tendo aqui um vício, está ocorrendo aqui um vício de forma, tem um vício de forma em razão da obrigatoriedade da motivação. Então, deveria ter motivação, certo? Deveria ter motivação. Então, o examinador, ele não sei se ele pensou nisto que eu vou falar agora, ok? Mas a questão está errada por causa do outro motivo que eu vou deixar para ser a segunda explanação. Primeiro, apresenta vício de forma em razão da obrigatoriedade da motivação. Vício de forma não é um elemento, não é um requisito. Quem? A motivação, perfeito? Quem é requisito indispensável para a formação seria quem? O motivo, certo? Agora, se ele trouxe isso daqui, até uma outra palavra para não considerar como um elemento indispensável à formação, como um requisito da formação do ato, ele colocou forma para não utilizar esse elemento, não utilizar requisito. Então a gente desconsidera isso agora e vamos para o segundo ponto que nós podemos matar a questão como questão errada. Então agora desconsidera esta situação e vamos para a segunda situação. Qual é a segunda situação? Que o ato do ministro apresenta vício de forma, porque tinha que ter a obrigatoriedade da motivação. E aqui ele invoca como fundamento, ou seja, o fundamento é o que? Invoca uma motivação que já foi prevista em uma nota técnica.
E aí, você pode fazer isso simplesmente invocar algo que já foi tratado em um outro documento que conclui, exaure a matéria coincidente? Resposta: sim. Isto seria o que? A famosa motivação aliunde. Certo? Então, ó, nós temos duas motivações. A contextual é a que o examinador está cobrando. Está dizendo assim, ó, ele não deveria estar no documento. Então, estando no documento, tem que ser o que? A contextual. Mas ele usou de uma nota técnica para fundamentar a decisão dele. Então, para a doutrina, isso é chamado de motivação aliunde, ok? Então, veja que o artigo 50 vai falar, os atos administrativos deverão ser motivados. Então, a regra. Deverão ser motivados é a nossa regra, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, quando? Vai lá para o parágrafo 1º, vai dizer assim, a motivação deve ser explícita, que é o caso da contextual, clara e congruente. Agora, podendo consistir em o quê? Em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres. Então, basta eu colocar concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que nesse caso serão parte integrante do ato. Ou seja, basta então eu utilizar de um fundamento em um documento anterior, que nesse caso foi o documento anterior, foi uma nota técnica. Então, correta a questão. Então, correta a questão que ele está falando aqui, negue a hipótese vício de forma, então não vai ter esse vício, porque a obrigatoriedade da motivação, não, porque nós temos lá que ele fez o que? Se fundamentou em uma nota técnica. Perfeito, então essa aqui é a declaração, é a motivação aliunde. Opa, ali. Aqui faltou o meu N. Então, declaração aliunde, ok? Então, na hipótese a minuta, apresenta vício? Não, não apresenta vício, perfeito? Então, o gabarito está incorreto, porque está dizendo que apresenta vício de forma e não apresenta vício, não. Pode ser, sim, feito aí com bases de documentos anteriores que fundamentem aí a matéria, que traga algo coincidente. Questão 27. Questão 27. Tá difícil o negócio aqui. Jesus amado, peraí. Tô apanhando aqui dessa canetinha. Vou colocar vermelha. Isso. São 3 os requisitos para um ato administrativo seja dito como perfeito: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então temos só 3 aqui, e na realidade são quantos? São 5. Então tá errado. 28. O ato administrativo somente esqueci o nome dele agora, o examinador somente, quando ele coloca no mente, né? Poderá ser realizado de forma válida. Então, o ato administrativo somente poderá ser realizado de forma válida se o agente responsável pela sua elaboração tiver poder legal para praticá-lo. Resposta o que? Certo. Regra. Por que eu estou colocando regra? Porque você não pode pensar, mas e aqueles atos que podem ser convalidados? Ele não está falando isso na questão. Ele está trazendo que somente poderá ser realizado de forma válida se o agente responsável pela sua elaboração tiver o que? Poder legal. Então isso daqui é uma regra. A exceção, quando ele for trazer a exceção, ele vai ter que explicitar aí na questão, como nós já sabemos, ok? Então, questão correta. 29.
Motivação, finalidade, competência, forma e motivo constituem elementos obrigatórios do ato administrativo e requisitos de validade. Requisito de validade, certo ou errado? E aí, o que você me diz? Está errado. Por que está errado? Elemento, aqui é quem? Motivo. Então não perca a questão por falta de atenção aí, ok? Então ele está trazendo ali motivação no lugar do motivo como requisito de validade. Como requisito de validade, então vai ser motivação, não, vai ser motivo, ok? Questão 30. Entre os elementos constitutivos do ato administrativo, o motivo é caracterizado pela consequência visada pelo ato, ao passo que a finalidade é a causa legalmente prevista. Motivo é a consequência visada. O que nós visamos? Nós visamos o interesse público ou pessoal? Público. Se nós visamos o interesse público, quem visa o interesse público é o motivo ou é a finalidade? É a finalidade. E aqui embaixo, quem visa a causa? Quem visa a causa, se colocar visa a causa, você vai... A finalidade é a causa, né? A causa legalmente prevista, a causa, quem é a causa? É o motivo. Lembra? É o porquê. Lembra que eu fiz lá na primeira bateria? Eu coloquei porquê que interditou. Então é o que? O motivo, ok? Então foi a causa foi o que? Produtos que estavam sendo vendidos estragados, ok? Então ele foi só inverter aí os conceitos. Então a questão está incorreta e assim terminamos essa bateria. Um grande abraço e fique com Deus.